Olá, boa noite a todos, esperando o pessoal entrar para poder a gente começar a fazer essa live sobre a preparação da cirurgia bariátrica. O Emílio já entrou aí. Vamos esperar o pessoal chegar para a gente começar a falar sobre a preparação sobre a cirurgia bariátrica. Vamos dando aí um tempinho para o pessoal se chegar, se acomodar para a gente começar a falar sobre o tema. Valeu, Emílio, estamos aí. Semana que vem estou na tua também, meu querido. Vamos lá, Selma, Maria, você não entrou ainda. Opa! Glaucia, acho que não vai dar para você. Bom, gente, vamos falar na live de hoje sobre a preparação para a cirurgia bariátrica, né? Então, a gente vai falar tudo sobre a preparação do momento em que vocês passam na consulta comigo, até os exames que a gente vai solicitar até chegar lá, as avaliações que vocês vão precisar e por aí afora. Bom, já tem um pouco de gente na sala, acho que eu já posso começar a falar sobre o tema. Bom, primeira coisa, chegou no consultório, primeira consulta, vai conhecer o Dr. Marcelo Giovanni, vamos conversar e aí a gente vai checar se você tem os critérios exigidos para poder ser submetido à cirurgia bariátrica. Então, primeira consulta, a gente vai falar sobre bastante coisa, vai conversar sobre bastante coisa. Eu vou tirar uma história bem tirada, conversar bastante com vocês acerca de há quanto tempo você tem o problema com a obesidade, quais os tipos de tratamento, quais os tipos de dieta você já fez, quais os tipos de doença que você tem, de que maneira trata, quais acompanhamentos faz, e aí a gente vai conversando sobre isso. E a gente avalia se o teu caso é realmente um caso de cirurgia bariátrica ou se ainda não, seria, eventualmente pode ser feito um tratamento clínico, e daí a gente orienta vocês a procurar um endócrino ou um clínico para poder resolver o problema. Lembrando, para ser enquadrado como um paciente que precisa de cirurgia bariátrica, você precisa ser obeso há mais de 5 anos, ter tentado tratar de outras formas por pelo menos 2 anos e ter um índice de massa corpórea superior a 40, ou entre 35 e 40, com as doenças associadas à obesidade. Então, problema na coluna, hipertensão, diabetes, doença do refluxo, quadros depressivos, síndrome do ovário policístico, enfim, toda aquela gama de doenças que estão associadas à obesidade ou cujo tratamento da obesidade ajuda a melhorar. Então, está enquadrado, você tem IMC compatível com a cirurgia, você tem tempo de obesidade suficiente para isso, entendeu? Então, a gente vai começar a preparação para a cirurgia bariátrica. Então, daí por diante, a gente vai solicitar uma série de exames de sangue, para um pouco também para a gente ter um parâmetro da tua melhora. Não significa que se algum exame vier alterado, a gente espera que esteja alterado, porque afinal de contas a obesidade ela vai gerar problema com colesterol, problema com triglicérides, problema de diabetes muitas vezes. Então, também a solicitação desses exames ela vai servir para a gente ter um parâmetro de como você era antes da cirurgia e a tua evolução depois da cirurgia. Então, algumas vezes os pacientes já vêm com algum grau de anemia ou com algum grau de deficiência de vitamina D, por exemplo, e a gente tem a oportunidade de corrigir isso antes de submeter o paciente à cirurgia. Então, por isso, fundamental a gente realizar os exames de sangue que a gente acaba solicitando durante o período preparatório para a cirurgia bariátrica. Além disso, uma endoscopia digestiva alta, por óbvio, a gente vai operar o estômago, precisa ver como é que ele está, né? E algumas vezes durante essa endoscopia, a gente descobre que tem lá uma bactériazinha que coloniza o estômago, que é bastante comum, não é nada preocupante,
mas dependendo da técnica cirúrgica que a gente vai utilizar para operar, muitas vezes não vai ser possível tratar depois. Por exemplo, bypass, parte do estômago não vai passar nem alimento, nem comprimido, nem nada, porque ele fica fora do trânsito. Então, quando a gente tem aí o Helicobacter pylori positivo na endoscopia, a gente faz o tratamento com o Helicobacter pylori antes, para que a gente consiga debelar e acabar com a presença dessa bactéria antes de submeter a cirurgia. Além disso, na endoscopia a gente vai avaliar se o paciente tem ou não refluxo. A gente sabe que grande parte dos obesos costuma ter algum grau de esofagite de refluxo pelo próprio volume abdominal. Então a gente, por conta da circunferência abdominal, o peso acaba fazendo com que a gente tenha uma tendência maior de refluxo. É importante a gente saber disso porque isso impacta na técnica que a gente vai escolher para operar. Alguns pacientes não toleram bem fazer um bypass, ou melhor, um sleeve, em função do refluxo. Então é importante que a gente saiba dessas características antes. Tem uma coisa que é bastante relevante durante a realização da cirurgia também, que é a gordura no fígado. O fígado, quando ele é muito gordo, quando tem um ultrassom, aparece escrito uma esteatose hepática, que é o excesso de gordura no fígado, que é bastante comum na obesidade também. Então, quando essa esteatose, essa gordura, ela é muito importante, ela dificulta um pouco a realização da cirurgia. Então, triar isso com exames pré-operatórios é bastante importante e ajuda a gente um planejamento melhor do ato cirúrgico, e isso faz com que a gente consiga fazer algo muito mais seguro para o paciente. Além desses exames, a gente tem uma preocupação grande de saber se não existe nenhuma doença clínica que gere obesidade, sendo que não seja necessário uma cirurgia para resolver. O exemplo clássico é o hipotireoidismo. Então, grande parte dos pacientes tem hipotireoidismo, é um problema em que a tireoide ela produz menos hormônio do que é necessário, e isso acaba fazendo com que o metabolismo da pessoa fique muito lento. Não significa também que se você tiver hipotireoidismo você não pode operar. Na verdade, ele precisa ser compensado antes. Se ainda assim a pessoa continua obesa, então a gente daí indica a cirurgia para a correção da obesidade. Mas é importante que o endocrinologista avalie todos esses exames para a gente saber exatamente se existe ou hipotireoidismo ou algum transtorno do estrogênio. No caso do homem, a testosterona baixa também é uma causa importante de obesidade, e é por isso que a gente solicita todos esses exames laboratoriais antes da realização da endoscopia. E, ato contínuo, a gente pede que o endocrinologista avalie, e o endocrinologista, além de avaliar a questão da tireoide, vai ratificar a indicação da cirurgia, entendeu? Dizendo que realmente é o melhor tratamento para a obesidade. É importante que na conversa que você vai ter com o endócrino, que você pontue para ele todo o histórico, há quanto tempo você tem o problema da obesidade, de que formas você tratou, se tomou remédio, se não tomou remédio, qual foi o perfil do seu peso nos últimos 5 anos, como que ele oscilou. Grande parte das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica tem histórico de ter diversos regimes, alguns fazendo uso de medicações, outros alternativos, dieta de Dukan ou restrição de carboidrato, e algumas vezes realmente funciona por um período de tempo. Então, como funciona durante algum período de tempo, logo termina a dieta, o paciente volta novamente a ganhar peso, e isso é importante que a gente tenha esse relatório, essa história contada por o endocrinologista também. A cirurgia bariátrica, ela tem um risco, hoje em dia, muito pequeno comparado com as outras cirurgias do aparelho digestivo ou as cirurgias ginecológicas, por exemplo, e parte desse risco pequeno da cirurgia, ela vem dessa preparação muito bem feita. Então, já quando sai do consultório, a gente já sai com solicitação de exames cardiológicos mais complexos. Então,
mesmo que a pessoa seja jovem, então ele vai fazer um ecocardiograma para saber como é que está a situação do coração. Grande parte dos pacientes é hipertensa, então isso faz com que o coração tenha que fazer mais força para vencer a resistência da pressão arterial, e o ecocardiograma vai nos dar um perfil bastante interessante de como estão as câmaras cardíacas, para que a gente possa ser submetido a cirurgia com pouco risco. É comum que a gente peça para fazer um Holter também, que é um exame como se fosse é um eletrocardiograma, na verdade, e que ele fica instalado no seu organismo e fica registrando o eletrocardiograma durante 24 horas do dia, e aí depois os especialistas vão avaliar esse Holter para saber realmente se existe alguma arritmia que seja transitória, que de fato no dia a dia a pessoa não perceba, porque é importante, claro, vai ser submetido a uma anestesia, e a gente não pode correr o risco de ter algo do tipo durante a cirurgia, acarretando risco à vida do doente. Conforme eu já disse antes, é por conta dessa preparação bem feita, bem minuciosa, que o risco da cirurgia bariátrica acaba ficando menor do que das demais cirurgias que a gente costuma fazer do aparelho digestivo. Também é comum que a gente peça um teste ergométrico, que é aquele famoso teste da esteira, que o paciente vai andar na esteira o quanto consegue, e vai ser registrado também o eletrocardiograma durante a realização do exercício, para saber se ele tem algum indício de alguma artéria entupida que possa gerar um infarto, por exemplo, durante a cirurgia. Então é um teste bastante importante que também a gente costuma solicitar para os doentes, para que eles façam antes de realizar a cirurgia. Lembrando que assim, alguns pacientes, quando chegam ao consultório, eles já são encaminhados pelo próprio cardiologista, que muitas vezes já tem esse histórico do paciente, já o conhece bem o suficiente para poder liberar para a cirurgia. Mas é bastante importante que a gente realize esses exames, e que o cardiologista, quando for entregar o laudo de liberação da avaliação do risco cirúrgico, ele realmente tenha todos esses parâmetros para que a gente não tenha nenhum sobressalto durante a realização da cirurgia. Então, feito esses exames todos, aí entra numa outra parte da avaliação, que é também bastante importante, e não é só importante do ponto de vista da cirurgia em si, mas é uma preparação fundamental para o resultado da cirurgia no posterior, para que a gente garanta que a gente vai perder peso de maneira adequada, sustentavelmente, e que não tenha risco de reganhar peso. Na verdade, existe sempre o risco de reganho de peso. Quando ele é moderado, depois do segundo ano ele é aceito como normal, mas o que a gente não quer é que a pessoa volte a pesar o mesmo tanto que pesava antes e enfrentar os mesmos problemas de antes. E para isso entra uma parte que é fundamental, que seja muito bem feita, e é preciso que as pessoas entendam que isso não é um simples laudo para que o convênio autorize ou não autorize a cirurgia. Isso é extremamente relevante para que o resultado da cirurgia seja satisfatório, para que a gente consiga realmente uma mudança de vida e que a gente realmente consiga atingir o objetivo que a cirurgia se propõe a entregar para a gente. Então, avaliação do nutricionista e avaliação também do psicólogo. Do nutricionista, uma coisa já é bastante relevante. O tratamento ele não começa quando o doente vai chegar na sala de cirurgia. No momento em que você saiu do consultório e começou a fazer os exames pré-operatórios, nesse momento a gente já começou o tratamento da obesidade. Por que a gente fala isso? Primeiro porque é necessário a gente mudar um pouco, mudar bastante na verdade, mas começar a se preparar para essa mudança da cabeça com relação à alimentação. E outro tanto porque emagrecer 5 a 10% do peso até a data da cirurgia é fundamental, ele é muito importante, tá? E é importante sobre vários aspectos. O principal deles que eu vou criar é que quando você perde peso e vai para uma cirurgia,
5 a 10% do peso, primeira parte do organismo que vai diminuir é justamente a gordura que fica no entorno das vísceras, onde a gente vai operar. Então, quem já viu um vídeo, quem já passou pela cirurgia e recebeu já a gravação da sua cirurgia, sempre chega no consultório brincando: doutor, por que você não aproveitou e tirou aquela gordurinha que está lá? Na verdade, aquela gordura tem uma função. Ela tem uma função de impedir de um primeiro instrumento de bloqueio quando eu tenho processo de infecção, ou mesmo bloquear quando eu tenho uma fístula. Então, a gente não tem que retirar aquela gordura, mas é fato que quando a gente perde peso, aquela gordurinha fica mais fina, e isso torna mais fácil o trabalho do cirurgião. Claro, isso também fica muito mais seguro para o paciente. E eu já tinha falado anteriormente, para pontuar de novo, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, ela é uma das coisas que mais atrapalha a cirurgia bariátrica durante o ato cirúrgico. O lado esquerdo do fígado, ele fica como se fosse uma orelha por sobre a parte do estômago que a gente vai operar, seja pelo bypass, seja pelo sleeve. Então, para que a gente consiga enxergar essa parte do estômago para operar, a gente entra com um instrumento para levantar o fígado e conseguir enxergar aonde a gente vai fazer a manipulação cirúrgica. Então, quando o fígado é excessivamente esteatótico, excessivamente gorduroso, então esse afastar do fígado, que parece uma coisa muito simples, acaba ficando extremamente complexa. A gente não consegue muitas vezes de maneira satisfatória, e se a gente fizer força demais, como o fígado está gorduroso, ele acaba rachando, aí sangra durante a cirurgia, a gente tem que interromper para estancar o sangramento e aí controlar. Geralmente não é coisa grave, mas dificulta de toda forma a realização da cirurgia. Além da questão da diminuição da gordura visceral, tem uma outra coisa muito importante na perda de peso antes da cirurgia. O tronco da gente, o abdômen, eles interferem no processo de ventilação, de respiração. Então, quando o meu tronco fica mais magro e meu abdômen fica mais magro, o ventilador do centro cirúrgico ele consegue fazer o trabalho com muito mais eficiência, e durante a recuperação no pós-operatório também fica mais fácil da gente não ter as pneumonias, atelectasias, que é um tipo de líquido que a gente junta na base do pulmão e que acaba dando margem a evoluir com pneumonia posterior. Então, é importante essa perda de peso, e a nutricionista, já durante a sua avaliação, ela vai, sem dúvida, já orientar uma dieta pré-operatória para que o paciente consiga atingir o resultado da perda de peso de 5 a 10% com relação para facilitar a cirurgia, né? Isso é extremamente importante. Além do que, você também já vai mudando a sua cabeça com relação à sua relação com o alimento, que é disso que se trata, na verdade, a cirurgia bariátrica, entre outras coisas. Além disso, tem uma avaliação que é muito, mas muito importante, que algumas vezes as pessoas não entendem porque é necessário fazer, mas é realmente bastante importante, que é a avaliação psicológica. E importante, precisa ser feito não por qualquer psicólogo, mas por alguém que realmente tenha a expertise de trabalhar com pacientes obesos. A gente sabe que existem duas coisas muito comuns no paciente obeso. A primeira é o histórico de frustração. Frustração, tentou regime, tentou dieta, às vezes consegue, mas retoma o peso, nisso já comprou roupa, perdeu a roupa, aí tenta fazer uma atividade, não consegue por causa da obesidade, tem as limitações de todos os tipos, as limitações sociais que acabam acontecendo também por conta da obesidade, então muitas vezes deixa de ir um evento porque não se sente bem, entendeu? Então o histórico de frustração é bastante importante. E outro é a ansiedade. A gente sabe que grande parte do pessoal que operou pode confirmar isso pra gente aí. Foi muito difícil tomar a decisão de ir para a cirurgia bariátrica. Parecia uma desistência. Eu desisti de tentar outras formas e eu vou para a cirurgia. E na verdade acaba sendo exatamente o contrário. Entendeu? A cirurgia em si é um baita ato de coragem, de enfrentar a cirurgia, porque é a maneira mais eficaz, mas certamente não é a maneira mais fácil ou mais gostosa ou mais tranquila para perder peso. Então,
E existe uma outra característica bastante importante do obeso também, que é esse hábito de se aconchegar com o alimento, de se recompensar com o alimento. Então, num dia que ele está muito tranquilo, que teve que ele teve um grande êxito, seja profissional, seja de toda forma na sua vida pessoal, então você se sente especial quando você chega à noite em casa, você vai comer algo que você gosta, porque realmente você se sente merecedor desse aconchego. Então, mesmo curiosamente, a mesma coisa acontece quando, ao contrário, as coisas não vão bem, seja na vida pessoal, no trabalho, em qualquer ponto, você chega exausto em casa, cansado, e vai falar, puxa vida, hoje eu vou comer porque eu mereço. Então, essa sensação de merecimento, ela é mediada por neurotransmissores. Tá? Então, a gente sente a necessidade nessas situações de se premiar com hormônios, com neurotransmissores, na verdade, que dão sensação de prazer ou de satisfação. E entre eles a gente tem aí a serotonina e a dopamina, que são neurotransmissores que geram no cérebro esse tipo de sensação. E aí é que vem o problema, e aí é que vem a questão da necessidade do psicólogo de entender se há maturidade suficiente para entender que depois da cirurgia bariátrica você não vai ter fome. Quem já operou, está acompanhando aqui, pode dar o seu testemunho aí. A gente realmente não tem fome, mas essa capacidade de se aconchegar, ela não vai acontecer da mesma forma ou na mesma proporção que acontecia antes da cirurgia. E isso acaba fazendo com que algumas vezes o paciente inconscientemente acabe procurando outras formas de liberar serotonina e dopamina no cérebro. Então aí vocês vão saber de histórias aí de pacientes obesos que operaram e ficaram dependentes de álcool, por exemplo, entendeu? Começaram a beber mais do que o normal. Eles bebiam só socialmente, e aí de repente começa a ter um consumo mais diário e muitas vezes numa proporção maior. Dois problemas. Primeiro problema, álcool só é menos calórico do que a gordura, ou seja, grande chance desse paciente reganhar peso pela ingestão de álcool. Isso é um problema. Outro problema é que uma chance grande, principalmente no bypass, de evoluir para o alcoolismo, porque o efeito do álcool depois da cirurgia ele é mais forte do que era antes da cirurgia. E juntando com essa necessidade de recompensa e reforço, uma questão inconsciente, a pessoa não busca isso porque ela quer, ela simplesmente acaba buscando de maneira inconsciente. Então, isso é fundamental que o psicólogo nos diga se há realmente maturidade suficiente para entender, para lidar com isso, entendeu? E aí acho que eu vi alguma pergunta aqui embaixo, se é necessário, se é fundamental o laudo psiquiátrico. Bom, fundamental não é, mas às vezes o psicólogo entende que a participação do psiquiatra naquele paciente em especial pode se fazer necessária. Então, nesse caso, a gente solicita. E, algumas vezes, aqueles pacientes que já tinham transtornos psiquiátricos, depressão, que é bastante comum em paciente obeso, transtorno bipolar, que é uma coisa relativamente comum em obesos também. Entendeu? Então, esses pacientes eles precisam sim de uma avaliação psiquiátrica, principalmente aqueles que fazem uso de medicamento regular. Porque, a depender da técnica, pode ser que eu tenha que fazer algum ajuste nessa medicação, e fazendo esse ajuste para que eu não tenha uma descompensação desse tipo de quadro. Então, nessas situações, o psiquiatra ele é importante. Existem outros especialistas que são bastante importantes também, a depender do tipo de comorbidade que o paciente tem. Alguns pacientes roncam ou têm apneia do sono. Então, aí, nessas situações, o intercurso de
de um pneumologista, ou pelo menos o exame, né, da apneia do sono é fundamental para a gente conduzir, principalmente por conta da recuperação pós-anestésica. Então, e às vezes algum preparo fisioterápico anterior à cirurgia se faz necessário. A gente não tem por hábito fazer essa preparação de rotina, mas deveria ser feita. Então a gente esbarra nas questões burocráticas do convênio e tudo mais, mas o intercurso da equipe de fisioterapia nos pacientes de pré-operatório, ele é realmente bastante relevante e bastante importante, por dois aspectos. Primeiro, para poder preparar a parte respiratória para as consequências do pós-operatório. Então, existem exercícios respiratórios que a gente pode fazer para tornar o pós-operatório mais tranquilo, principalmente nesses doentes que já têm alguma historiazinha aí de apneia ou de alguma doença pulmonar obstrutiva. No obeso é bastante comum, a gente chama de Pickwick, que é a restrição por conta do volume torácico. Então, é bastante relevante esse trabalho. E outra coisa é a questão da atividade física. Então eu falo que assim, um educador físico muitas vezes ele não vai ter a facilidade para lidar com as características que um obeso mórbido tem. Então muitos dos pacientes com obesidade mórbida vão ter problemas nos tornozelos, vão ter problema nos joelhos, na coluna cervical, no quadril. E trabalhar essa musculatura ou essas articulações é algo um pouco mais trabalhoso do que simplesmente preparar uma pessoa que não tem nada e tem um corpo magro e vai para a atividade física. Então, essa preparação anterior com a equipe de fisioterapia, ela deveria ser mais comum. E a gente esbarra um pouco na questão burocrática, na aceitação, mas ela realmente é bastante importante também para a condução desses casos. Certo? Então eu vou procurar aqui agora começar a responder um pouco das perguntas, e as que forem feitas durante a live a gente vai responder na sequência também. Tá bom? Então, primeiro aqui eu vou começar a responder, só um segundinho. Bom, a pergunta que fizeram primeiro aqui é se precisa realmente emagrecer para fazer a cirurgia bariátrica. Bom, é extremamente importante perder peso para fazer a cirurgia bariátrica. Mas se eu vou fazer a cirurgia bariátrica é porque eu já não consigo perder peso. Parece um contrassenso isso. Claro, eu não imagino que você vai perder 30 quilos antes da cirurgia. Então, mas se você perde 5 a 10% do peso, isso facilita bastante a tua evolução pós-operatória, facilita bastante a realização da cirurgia, ela fica mais tranquila, ela fica mais rápida, a tua recuperação pós-operatória é melhor. Então, a gente reduz a gordura visceral, essa gordura que fica no entorno das alças intestinais e que acaba dificultando a realização da cirurgia. E além de reduzir um pouco a esteatose hepática, também é outra coisa importante quando a gente perde peso, né, antes da cirurgia, e também pela questão ventilatória. Então, gente, quando vai preparar para a cirurgia, não pode rolar despedida de solteiro. Sabe aquela coisa assim? Já que eu vou operar, então eu vou comer de tudo. Entendeu? E aí, do dia que passou no consultório até o dia da cirurgia, ganhou peso. Na verdade é um contrassenso. Sua cirurgia vai ficar mais complicada e isso vai ser um problema para você mesmo, para a tua recuperação. Então, a orientação realmente é fundamental perder peso. E tem gente que às vezes fica preocupado, porque assim, olha, eu tenho um índice de massa corpórea de 40. Então, se eu perder peso, eu não vou diminuir, não vou perder a indicação da cirurgia bariátrica? Na verdade não, a gente considera o peso inicial da consulta, o peso quando você esteve no consultório,
entendeu? Esse peso que é enviado ao convênio, entendeu? Para liberar a tua cirurgia. Então, perder peso durante o período de preparação, ele realmente não vai impactar na tua indicação, mesmo que você seja um paciente limítrofe. Então, vocês não vão perder a indicação da cirurgia se por acaso estiverem beirando 39, 40, ou naqueles pacientes com comorbidade, 35, 34. Então, isso não vai fazer vocês realmente perderem a indicação. Então, a gente vai, na hora da solicitação da cirurgia, a gente leva em consideração o peso inicial, ou seja, o peso que vocês tinham quando passaram em consulta para a avaliação inicial da cirurgia bariátrica. Então, isso é importante que a gente saiba. Então, outra pergunta aqui, existe alguma dieta pré-cirúrgica? Sim, é importante, que, conforme eu falei, tanto porque é fundamental a gente perder peso, tanto quanto também é interessante que a gente já comece a se adaptar com os alimentos que a gente vai ingerir depois. O pós-operatório, a gente sabe que é bastante chato essa questão da dieta. Tem gente que vai ficar aí na dieta líquida por 15 dias, não estava habituado muito a isso, vai ter que se acostumar com alimentos que não tinha o hábito de ingerir anteriormente. Então, é importante também essa dieta pré-operatória para que a gente ir se habituando com o que você vai poder comer depois, durante o processo de pós-operatório, nos primeiros 15 dias na dieta líquida clara, depois na dieta pastosa, e aí a depender do tipo de cirurgia e aí por diante. E na semana da cirurgia também existe uma indicação de que a gente deixe o aparelho digestivo um pouco mais em repouso. Então a gente orienta uma dieta leve, uma dieta mais tranquila, uma dieta líquida às vezes, por 3, 4 dias antes da data programada para a cirurgia, para que a gente não tenha nenhum transtorno durante o ato operatório, para que as alças intestinais estejam mais tranquilas, sem muito resíduo, que isso também, claro, vai ajudar bastante no processo de recuperação. A nossa equipe, a equipe principalmente do Hospital Vitória, que trabalha com obesidade, a gente tem um grupo de obesidade de bariátrica lá dentro, a gente tem um protocolo específico para que o paciente não fique muito tempo em jejum esperando pela cirurgia. Então, a gente chama protocolo de abreviação de jejum, e a ideia é que vocês não fiquem de 8 a 12 horas sem nada no aparelho digestivo e esperando a hora da cirurgia. A gente geralmente faz 4, 5 cirurgias num dia, e é claro, o primeiro paciente ficou em jejum de 8 horas, e o último doente vai ficar praticamente 24 horas em jejum, o que não é positivo para o organismo. A gente acaba tendo alterações metabólicas e o intestino demora mais a voltar a funcionar depois. Então é por isso que a gente lança a mão desse protocolo. Existem 2 alimentos que podem ser feitos antes da cirurgia e que eles conseguem esvaziar completamente do estômago em até 2 horas, no caso do Carbofor, e em até 3 horas, no caso do outro, que chama Fresubin. E isso é bastante relevante, é bastante importante, faz com que a gente consiga ter menos alterações metabólicas provocadas pelo jejum. Também a gente já está ansioso por causa da cirurgia, ainda está incomodado porque não está habituado a ficar num jejum tão grande. É claro que isso piora também a ansiedade, gera desconforto, aumenta a acidez gástrica, e é por isso que a gente adota esse protocolo. E isso não é uma coisa do hospital, a gente faz parte de um protocolo que a gente chama de protocolo ERAS, que é justamente de abreviação de jejum, menor permanência hospitalar, deambulação precoce, porque já está mais que provado que essas coisas fazem com que a recuperação do paciente de bariátrica e dos outros pacientes de todas as outras cirurgias abdominais também, mas fundamentalmente no paciente de bariátrica, a gente sabe que o resultado pós-operatório é muito melhor, desconforto, a náusea é menor, porque você ficou muito tempo em jejum. Então, a gente imediatamente, antes de ir para o centro cirúrgico, os pacientes acabam recebendo, e agora eu tenho tomado a postura dos pacientes que vão operar daqui por diante, de já prescrever o Carbofor como pré-operatório mesmo, para que o paciente tome em casa, mesmo o primeiro doente que vai operar, para que ele se alimente em casa
com algo que não vai motivar o cancelamento da cirurgia dele, porque vai se esvaziar do estômago em até 2 horas, de modo a diminuir também o desconforto dele com relação à cirurgia. Então, com relação à dieta pré-operatória, é isso. Tá? Outra coisa, pergunta importante, quanto tempo de preparo para a cirurgia bariátrica? Bom, não existe um mínimo de tempo de preparo, existe um preparo bem feito, precisa que todas essas avaliações, todos esses exames sejam feitos a contento. Então não existe uma necessidade de fazer o doente esperar 90 dias, 2 anos, não existe nada disso. Eu preciso que todos os exames solicitados e todas as avaliações solicitadas sejam feitas de um modo completo e bem feito. Então, e isso, tem gente que consegue fazer mais rápido, tem gente que demora mais um pouco. Então, às vezes por questões pessoais, da sua atividade profissional que te impede de marcar os exames numa rotina normal. Agora a gente está em período de pandemia e quem tentou fazer exame por esses dias sabe que está um pouco complicado. Alguns laboratórios esticaram o prazo, porque agora a gente tem limite de capacidade do laboratório, como tem para todas as outras atividades, né? E no obeso tem um outro detalhe, alguns exames ele não consegue fazer no laboratório também. Então quem pesa mais do que 120 quilos, por exemplo, no caso da endoscopia, dificilmente vai conseguir fazer endoscopia num Lavoisier, num DASA, num laboratório convencional. Então vai acabar tendo que fazer muitas vezes no hospital, que torna o agendamento um pouco mais lento. Mas o fundamental é que a gente faça todos os exames que são fundamentais, que são necessários para a cirurgia, que fazem com que a cirurgia seja feita de modo seguro, que seja feita de modo tranquilo e que tenha uma recuperação pós-operatória bastante tranquila também e que mantenha os baixos índices de complicações que a gente tem nessa cirurgia bariátrica, justamente porque a preparação é muito bem feita e porque ao longo da experiência dos cirurgiões bariátricos as coisas foram ficando mais modernas, a gente foi aprendendo muita coisa durante esse processo. Então, a profilaxia da trombose venosa é uma coisa que a gente aprendeu muito durante esse processo. Então, a gente orienta que os doentes utilizem a meia, que logo depois da cirurgia, que eles andem muito precocemente. Então, acabou de chegar no quarto, a fisioterapeuta já chega e já põe para andar, porque isso ajuda na diminuição do risco de uma trombose venosa profunda e melhora também o parâmetro ventilatório. Quando a gente fica em pé e vai deambular, o peso das vísceras abdominais ele vai sair de cima do diafragma, vai permitir uma ventilação melhor e também um menor risco de você fazer uma pneumonia, ou de você fazer uma telectasia, ou de você fazer uma outra complicação respiratória. Então é bastante importante que o preparo seja todo ele bem feito. E o tempo, a gente não foca muito nisso não. A gente procura realmente fazer as coisas de uma maneira bastante completa. Isso é o mais importante. Tá? A gente sabe também que alguns convênios conhecem a característica do paciente com relação à ansiedade, com esse histórico de estar habituado à frustração, então eles acabam colocando dificuldades para que o paciente ao fim acabe desistindo. Então, o protocolo do Conselho Federal de Medicina, e é o que consta na Agência Nacional de Saúde Suplementar, é que o doente tenha feito tentativas de emagrecimento por 2 anos. Isso não significa que ele tem que fazer os 2 anos de tentativa de emagrecimento pelo convênio ou pela estrutura do convênio. Isso é uma tentativa de postergação da cirurgia que de fato acaba gerando como resultado prático com que os doentes acabem abandonando o processo por entender que não vão conseguir nunca realizar o procedimento e isso não é necessário de fato. O que é necessário de fato é que a gente entenda que não pode queimar etapa. Então a avaliação do nutricionista é pelo tempo que o nutricionista julgar que é necessário, entendeu? Geralmente se o paciente segue bem a dieta não há necessidade de grandes postergações. E com relação ao psicólogo, se ele não acha nada que desabone o doente, ele também pode liberar o doente. Não são necessários um número mínimo de sessões
de 10 ou 12 ou 14 ou 15 sessões. Isso na verdade não é a realidade. É importante que ele faça um número de horas de atendimento suficiente para o seu diagnóstico, para os seus testes específicos, e daí ser encaminhado para a cirurgia com bastante segurança, com bastante tranquilidade e mitigando os riscos com relação a isso. Então, isso é realmente o mais importante. Com relação aos exames necessários, que é a próxima pergunta que a gente vai responder, vamos lá. Claro que tem coisas que são específicas para cada tipo de paciente, mas alguns exames são comuns a todos. Então, um perfil de laboratório é bastante importante, a gente entender como é que está o colesterol, como é que estão os triglicérides, como é que está a questão da glicemia, se está controlada, se está descompensada, os hormônios da tireoide, entendeu? Se estão compensados, se não estão compensados. Se não estiverem, o endocrinologista pode ser que precise de algum tempo para iniciar um tratamento e a pessoa se equilibre com relação à tireoide, para que a gente não tenha dissabores durante a realização da cirurgia. E realmente também não faço uma cirurgia sem uma necessidade específica, se realmente o problema do paciente for a questão da tireoide. Então é importante saber como é que está a questão do ferro também. Então, tanto o exame de sangue convencional, que a gente chama de hemograma, quanto as dosagens especiais de ferro sérico, de ferritina, que são coisas que vão impactar no transporte, na absorção do ferro para o organismo. A gente tem que ter uma noção prévia, porque se existe, alguns obesos já chegam com algum grau de anemia, e é claro, a gente prefere corrigir essa anemia antes de ir para a cirurgia, visto que depois da cirurgia a absorção vai estar diferente, a gente vai precisar fazer ferro na veia, se for o caso. Então, também é bastante relevante. A endoscopia digestiva alta é importante, a gente vai cortar o estômago olhando por fora, tem que ter noção se não tem nenhuma lesão do lado de dentro do estômago e que a gente não consiga avaliar anteriormente. A presença ou ausência de doença do refluxo ou de hérnia de hiato, que é justamente o estômago subir em direção ao tórax, então que isso vai impactar inclusive na escolha da cirurgia, então a endoscopia é fundamental. Os exames de avaliação cardiológica, então ecocardiograma, Holter, teste ergométrico. Alguns pacientes que são hipertensos vão precisar fazer um mapa, que é aquela medida de pressão que fica durante as 24 horas aferindo a pressão do braço, para a gente saber como é que está esse perfil. A gente não quer que chegar no centro cirúrgico e suspender a cirurgia porque o doente está hipertenso. Isso acontece pouquíssimas vezes, mas é uma causa de suspensão, principalmente no paciente obeso. Ele não pode fazer uma cirurgia com um paciente com 20 por 12 de pressão. Ele precisa estar com isso controlado. Então, é importante a gente fazer, inclusive, o Holter e o mapa em alguns pacientes. Para aqueles pacientes que têm distúrbios ventilatórios, que têm apneia do sono, que roncam, então a gente faz o exame, o teste de apneia, lá, polissonografia, para poder entender como é que funciona isso, até para facilitar. Às vezes, um paciente que tem uma apneia muito importante, por conta da sedação da anestesia, na saída da extubação, logo quando termina a cirurgia, ele pode fazer uma parada ventilatória. Então a gente, nesse caso, às vezes o anestesista opta por fazer o pós-operatório numa terapia intensiva para mitigar esse risco de a gente fazer um distúrbio ventilatório. Então, para aqueles pacientes com apneias graves, a gente acaba pedindo também a polissonografia. Um ultrassom de abdômen, conforme eu falei, avaliar a esteatose hepática. Alguns pacientes, por serem obesos, muitas vezes já tem pedra na vesícula também. A gente não tem como protocolo operar no mesmo tempo, mas é conveniente que a gente tenha noção ou conhecimento disso também. Então, outro exame que a gente costuma solicitar de rotina. E outros que sejam mais específicos. Por exemplo, um paciente que tem uma hérnia de disco, entendeu? Ou que tem uma dorsalgia crônica, ou que tem problema nas articulações do tornozelo, do joelho, e que são indicados por essa comorbidade. Então a gente costuma também documentar isso para que o convênio entenda que a gente está indicando aquela cirurgia, porque realmente o paciente tem a necessidade da realização dela por suas limitações de movimentação. Então, são exames que eventualmente
a gente também faz. Tem uma outra pergunta que foi feita aqui, que é bastante relevante, bastante importante. Ora, se você for perguntar para um médico se é verdade que precisa parar de fumar, a gente vai dizer, eu imagino que pelo menos 99% dos doutores vão dizer, olha, independente de você operar ou não, pare de fumar. Pare, não há benefício algum, aliás, só vai trazer complicação para a sua vida. Entendeu? Então, claro, todo mundo vai falar, claro que tem que parar de fumar. Mas e na cirurgia bariátrica? Eu preciso parar para operar? Claro, mais ainda. Entendeu? Mais ainda. Primeiro, porque quando a gente fuma no pós-operatório, o cigarro e a nicotina, eles vão acabar fazendo com que menos sangue chegue para as regiões que foram grampeadas. E a gente sabe que a falta de sangue, ela é realmente muito relevante, entendeu? O que a gente chama de isquemia, ela é extremamente relevante na fístula. Fístula, que é aquele vazamento da linha de grampo. É extremamente relevante essa complicação e é extremamente temido. Todo mundo que foi para a cirurgia bariátrica, o grande medo da principal complicação que as pessoas temem é justamente a fístula. E parar com o cigarro é uma condição importantíssima para a gente diminuir a chance de evoluir com uma fístula, por exemplo. Não estou nem considerando o risco das doenças respiratórias, que também é mais importante. Não estou nem considerando o risco de câncer, que é extremamente relevante. E a gente sabe que a obesidade também leva ao aumento de incidência de alguns cânceres, como câncer de mama, como câncer de cólon. Então, portanto, é obeso e ainda fuma, risco maior. Além do risco de você infartar durante a cirurgia, que é extremamente importante e relevante, o cigarro ele pode gerar aí placa de ateroma, e aí o risco de você fazer um infarto pela questão da obesidade, que você vai acabar tendo mais colesterol, mais triglicérides, e ainda associar o cigarro a isso, por óbvio, que é uma coisa muito importante. Além disso, a gente lembra lá quando eu falei agora há pouco, eu vou repetir de novo, com a questão dos mecanismos de compensação, de recompensa quando a gente opera. Então a gente não consegue mais se recompensar da maneira como a gente fazia antes da cirurgia. Então, se eu tiver algum outro mecanismo de adição, de vício, por óbvio que ele é mais fácil de eu aumentar o consumo do cigarro no pós-operatório para compensar a deficiência de serotonina ou dopamina que eu não vou ter mais quando eu me alimento. Então, parar antes vai evitar que eu seja um fumante ainda maior depois. Então, e a proposição de fazer uma cirurgia bariátrica, de perder peso, é justamente optar por um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida voltado para uma alimentação mais saudável. E vamos combinar, cigarro não combina nada com isso, entendeu? Não tem nada a ver cigarro com isso, com alimento, com vida mais saudável, com atividade física, com cigarro que está fora disso. E especificamente, só para reforçar, especificamente para a cirurgia bariátrica, o risco de fístula é maior quando o paciente é tabagista. Então, quando chega no primeiro dia no consultório para poder iniciar a preparação, chega lá embaixo na história, pergunta, hábitos e vícios, fuma, fumo, interrompo, já falo, fundamental, precisa parar. Agora, hoje, se a preparação vai demorar 2, 3 meses para se realizar, eu não quero chegar no dia da cirurgia e o paciente ainda fumando. Isso vai submeter ele a um risco desnecessário. Realmente não bate. A gente, assim, eu entendo que a maior parte dos médicos vai pensar da mesma maneira para qualquer situação, mesmo para quem não precisa de cirurgia, e muito mais para um paciente obeso, claro, que aí ele já tem todos os riscos associados à obesidade e ainda vai acrescentar o risco do cigarro. Então, realmente, para quando, assim, se possível não fume, se fumar, pare muito tempo antes da cirurgia, ou pelo menos quando a gente começar a preparação,
a gente precisa já com certeza já encerrar o hábito do cigarro, que é extremamente importante a gente deixar esse hábito de lado. Em todas as situações, mais ainda quando vai operar. Reforçando. Outra coisa, uma pergunta que não fizeram, mas eu vou responder aqui já de imediato, já que a gente falou do cigarro, uma outra preocupação que deveria existir com relação à cirurgia bariátrica é do consumo de álcool. Entendeu? Então, paro com o álcool antes disso, como é que é isso? Na verdade, seria conveniente que você tivesse interrompido o uso do álcool por um período de 60 dias prévio à cirurgia. E é importante que a gente não retome o hábito de consumir álcool por pelo menos 6 meses. E isso por duas razões. A primeira razão específica é justamente a questão do mecanismo de recompensa e do risco de você se tornar um adicto. Um adicto é um viciado em álcool. Mas eu bebo só socialmente, entendeu? Não importa. O risco de você ficar viciado em álcool é bastante relevante e bastante importante. Entendeu? Agora, a outra questão fundamental é que o álcool é realmente bastante calórico. Então, se eu estou no processo de perda de peso, mesmo o gin, que é a bebida considerada aí fitness pelos leigos de toda forma, uma dose de gin tem 550 calorias, então é um volume bastante considerável. Então o risco que existe, que é muito importante, é de você, além de mudar o vício para um vício muito pior do que a obesidade, ainda continuar obeso. Então é um contrassenso. A gente entende que para esses mecanismos aí de adição, entendeu? Então é fundamental que a gente tenha consciência dos riscos para que a gente evite cair nessas situações. Isso é muito, muito importante, muito relevante, que a gente evite as situações que nos coloquem em risco com relação a isso. Aí eu não consegui acompanhar se houveram mais perguntas durante a live. A gente está chegando no finalzinho dela. Vou ficar livre aí para responder mais perguntas que sejam feitas por aqui. Tá? E já comunicar a vocês, a gente vai ter uma live super interessante para o mês que vem, que é um mês bastante relevante do ponto de vista tanto da obesidade como também tem o Dia Internacional da Mulher, e a gente vai aí ter um convidado para poder falar sobre a obesidade e a mulher. Então a gente vai confirmar depois as datas, tá? E aí eu ficaria muito feliz realmente da presença de vocês de novo, para a gente bater esse papo, para a gente conversar sobre isso. Tá, Rodrigo? Dr. Rodrigo? Abração, vou responder para você aqui. Agiliza o processo, tá? Então, se a gente fizer os exames antes de ir para o especialista, eu já costumo, durante a consulta, na primeira consulta, eu já adianto os exames que os especialistas costumam pedir, entendeu? Porque justamente para você não perder tempo com o que não é preciso perder tempo, tá? Então a gente tem que perder tempo e fazer a preparação bem feita, tá? Eu não preciso perder tempo no agendamento, na burocracia, no marca, no vai e volta, eu ligo no laboratório, aí não tem o exame, aí vai marcar para outro dia. Então a gente, habituado aos exames que os especialistas costumam pedir, a gente já adianta grande parte deles. Pode ser que um ou outro, pela tua característica ou pelo que o doutor encontrou no teu exame, que ele precise de algum exame complementar. Mas a ideia da gente, quando faz essa solicitação, é justamente fazer você não perder tempo com algo que não vai resultar positivo na tua preparação. Perder tempo na avaliação com o psicólogo, com a avaliação com o nutricionista, com a equipe de fisioterapia para te preparar, você vai ter um ganho com essa perda de tempo. Agora, na burocracia da perda de exame, não tem ganho nenhum. Você está perdendo tempo só por perder mesmo. E isso, claro, não faz nenhum sentido. Por isso que a gente adianta a solicitação dos exames que são habituais, de solicitação habitual por parte dos especialistas. A Juliana
está perguntando quanto tempo de internação. Olha, a gente faz parte desse protocolo chamado protocolo ERAS, ou ERAS para a cirurgia bariátrica. No Brasil ele tem um nome chamado de acerto, que a ideia o hospital não é o lugar mais seguro para você ficar. Então, a nossa ideia é tomar uma série de atitudes preventivas para que eu tenha que ter você o menor tempo possível dentro de um hospital. Então, a média de internação da nossa equipe é de 1 dia, ou seja, hoje eu operei 3 pacientes. Eu acho que até, se eu não me engano, tem a Kátia, deve estar aí, está acompanhando a live de dentro do hospital. Ou se não está, esteve. Eu vi aqui ela comentando aqui. Então, amanhã, até o meio-dia, ela vai embora. Portanto, você passa a noite no hospital, entendeu? E se passar essa noite no hospital é importante para a gente, porque pode acontecer sangramento na linha de grampo, e aí o paciente tem tontura, não aceita bem. Tem paciente que acaba nauseando, a gente medica bem para não ter vômito no pós-operatório, mas a gente monitora durante essa noite, e a ideia da gente é que os doentes vão embora ao meio-dia do dia subsequente à cirurgia. Então, quem operou na quinta, sexta-feira vai embora. Os que operaram no sábado, no domingo, os do segunda na terça, e por aí vai. Então, é 1 dia de internação. Essa é a nossa média. É obrigatório ir embora no primeiro dia? Não. Se tiver alguma coisa que a gente tenha percebido nessas primeiras 24 horas, por óbvio que o doente vai ficar mais tempo. Isso não há nenhum problema para a equipe e não há nenhuma recomendação, nem por parte do hospital, nem por parte do convênio, em que a gente faça essa alta precoce. Isso é uma postura da equipe baseada em estudos que nos mostram que o resultado é melhor, que o paciente tem menos chance de complicar se ele tem alta mais precoce. Então é por isso que a gente faz dessa forma. Certo? Gente, então eu vou me despedir. A gente está no final aqui. E aí eu espero que vocês continuem acompanhando as nossas redes sociais, que vocês continuem por aqui, que vocês acompanhem as nossas lives. Acho muito importante que os pacientes façam uma imersão no processo de cirurgia. Então, está preparando para operar? Entra em grupo, conversa com gente que já operou, vai ver a experiência de outras pessoas, nem que não seja do meu grupo especial. O importante é que vocês tenham o máximo de informação possível para chegar na data da cirurgia tranquilo, seguro, confiante da cirurgia que será realizada. Deixo aqui um beijo para vocês, uma boa noite e até o mês que vem para a próxima live.